Oi, vamos falar um pouquinho de tarô hoje? Vocês estão acompanhando as postagens do tarô da semana? Hoje eu quero conversar com vocês sobre a carta que veio nos acompanhar, né, na última tiragem, que é a Rainha de Espadas. E essa é uma carta que faz parte dos arcanos menores, então ela está muito focalizada por elemento. Então, o naipe de espadas tem a ver com o elemento ar. E eu acompanho também como que o tarô conversa com os astros, né? A gente está justamente numa semana de Mercúrio retrógrado no signo do elemento ar, que é Libra, um signo de relacionamentos, né? A rainha de espadas, ela também vai aparecer em questões que têm relação com os afetos e com a forma como a gente interage com os afetos. Nos arcanos menores, o naipe de espadas tem a ver com o elemento ar, com o pensamento, com a racionalidade. Mas a figura da rainha, da dama, é sempre uma presença do elemento água, que é o elemento vinculativo. Então, é muito interessante, né, essas correspondências, assim, sincronicidades que vão acontecendo quando a gente trabalha com oráculos, quando a gente trabalha com essa divinação, porque tem a ver com o momento, né, com as energias que estão dadas no momento. Então, quero mostrar para vocês um pouquinho da progressão dessa simbologia associada à rainha de espadas, né? Então, esse elemento feminino vinculativo dentro da expressão do elemento ar. Então, no tarô de Marsella, a gente tem essa figura aqui, né? A rainha de espadas segurando uma espada com a sua mão direita. Então, em relação à carta, tá na mão direita. Talvez na hora de aparecer no vídeo tenha sido invertido. Mas na carta ela tá segurando com o lado direito, que é o equivalente ao lado racional, né? Então, o tarô sempre vai explorar essa questão lado direito, lado esquerdo. Se está olhando para o lado esquerdo, é uma atitude mais introspectiva. Se está olhando para o lado direito, tem uma presença do campo intelectual associado. Então, a rainha, né, com essa atitude, essa postura voltada para o elemento, para o lado racional, vai enfocar então um comportamento da nossa parte, né? Que também tem a ver com o uso da razão, do raciocínio, do intelecto para avaliar as questões relacionais, vinculativas. Então, olha que interessante, né? Essa é uma carta que vai falar de quando a gente precisa pensar a respeito e ser um pouquinho mais racional e menos emotiva. Né? Então, essa rainha aqui não tá olhando ninguém nos olhos, né? Também não tá na influência daquele olhar 43 do parceiro, não tá, não. Ela tá muito mais focada, ó, em segurar essa espada para fazer os cortes que são necessários. E aí, o que, que isso quer dizer? Os limites para a gente estabelecer as nossas posições nas relações em que estamos. E se for preciso, a gente usa espada para se defender. Se defender como? Argumentando, articulando seus pontos de vista, declarando o que você pensa de verdade, sem meias palavras, sem jogo, né? Então, deixando a situação mais clara. O elemento ar traz isso, a capacidade da gente articular, elaborar pensamentos, não ficar presa na questão do sentimento, do saudosismo, mas era tão bom, a gente sai desse valor do emocional e do afetivo e a gente vai para o racional, né? A simbologia já vai mudando um pouquinho quando a gente chega no tarô, né, da Golden Dawn, que é o tarô do Rider-Waite-Smith, e aí a gente já tem uma postura também, olha, muito parecida nesse sentido de estar orientada, né, para um lado, olhando para um lado, mas aqui ela tá segurando a espada com a mão direita da imagem. Apesar dela estar voltada para um outro lado em relação a essa daqui, mas ambas estão segurando a
espada com a mão direita. E é isso que é interessante, porque a espada é um elemento de defesa, de clareza, de marcar território. Então, daqui você não passa, eu me defendo, né? E sempre com o elemento A, que é o da articulação, da inteligência, da estratégia, da elaboração da palavra, do uso correto da linguagem, né? Essa foi a carta que eu mostrei para vocês no post do início da semana. Então, a gente falou um pouquinho a respeito dela, principalmente desses pezinhos no chão, né? Que é uma característica interessante também, porque o elemento ar é uma atividade mental. Então, ele é capaz de abstrações, mas que se não tiver pezinho na realidade, abstração demais é psicose. Atenção para isso, hein? A gente achar que só a gente tem razão nas nossas elucubrações, a gente vai parar num lugar que ninguém nos acompanha. Cuidado com isso. Mas o que eu queria mesmo era mostrar essa carta aqui, ó, do tarô de Thoth, que é o tarô mais moderno, né? Ele já foi produzido na década de 30 e 40. E aqui a gente tem uma mulher ocupando um lugar de destaque nesse trono de cristal. E a ideia dessa carta é que esse elemento feminino cortou a cabeça do patriarcado. Olha aí, gente, tarô feminista, hein? E o que isso aqui quer dizer? Para a gente sair dessas condições emocionais que nos mantêm aprisionadas em papéis de gênero, em papéis sociais que nos reduzem. Então, essa é uma carta que vai mostrar um momento onde a gente tem clareza a respeito dessa condição de subordinação. Então, observem aqui, olha, esse elemento ar representado pelas nuvens, pela questão de estar acima, então, realmente olhar a situação de um plano superior, né? O cristal, que tem essa ideia da perfeição, da gente estar um pouco mais próxima do absoluto, né? Então, são elementos gráficos que vão levando a gente para essa conceituação. No final, é um elemento vinculativo feminino, mas que não está restrito aos papéis sociais convencionais de uma sociedade patriarcal, né? Então, o elemento ar como condutor dessas reflexões para que a gente perceba se a gente não está sendo dominada, se a gente não está sendo reduzida, né, muito pouco nas relações e principalmente se a gente não está numa situação de falta de reciprocidade, justamente por estar num lugar muito reduzido. Tá bom? Então, vou deixar essas reflexões com vocês, considerem aí, estudem o tarô que tem tanta riqueza nessa linguagem, tá bom? Um beijo, até!